Juntos, a gente poder meditar na palavra e deixar essa palavra falar o nosso coração. Queria que a gente tivesse um tempo de oração mais uma vez, preparando o nosso coração para aquilo que Deus quer falar conosco. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado mesmo pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos de nos reunirmos em Tua presença. Como nós dissemos semana passada, o Senhor está em todos os lugares, mas o Senhor se revela na comunhão. O Senhor se revela no meio daquele povo que diz Pai Nosso. E não apenas Deus meu, mas Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que tem um corpo na terra, Pai que tem filhos que têm aprendido e se reunido para ouvir a Tua voz. E nós queremos fazer esse momento, mais do que apenas um encontro religioso, um momento em que possamos assentar ao redor da mesa e ouvir a Tua voz, que o Senhor fale ao nosso coração, que Teu Espírito Santo se revele mesmo a nós. O Senhor mesmo que nos convidou a estar aqui, nós queremos estar abertos a tudo quanto o Senhor quer falar conosco, que seja uma palavra que venha da Tua palavra e não de palavras humanas meramente ditas a partir de si mesmas, que seja da Tua eternidade que o Senhor fale aos nossos corações e nós tenhamos corações prontos para ouvir, discernir e dispostos a obedecer. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bom. Nós temos conversado, gente, sobre o encontro de Jesus, ou a presença de Jesus junto àqueles que estão em Jerusalém e que simbolizam naquele momento, aqui, agora achei, que simbolizam naquele momento o anti-reino, né? A antítese do reino de Deus. E Jesus, então, quando ele chega em Jerusalém, eles imaginavam que o Cristo, quando viesse, iria chegar em Jerusalém e dizer para a religião: nossa, que legal que vocês estão fazendo, tá tudo bom. Mas, na verdade, quando Jesus chega em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é virar a mesa, expulsar, virar a mesa literalmente expulsar os cambistas, desfazer o comércio do templo e mostrar como as pessoas estavam desconectadas mesmo daquilo que estava sendo revelado por Deus. E aí a gente entendeu que Jesus, isso aqui, gente, é o que assim é mais difícil a gente entender. Jesus não é pró-religião. Jesus, fica à vontade, pode sentar ali. E aí, tudo bem? A Rafa tá vindo? Vem? Ah, ela tá aqui no caminho? Legal. Jesus não é pró-religião. Isso que, assim, né, é difícil entender. Porque normalmente quando eu falo assim o nome Jesus em qualquer contexto, as pessoas associam à religiosidade. Mas não. Jesus, quando vem, ele na verdade mostra que a religião é a vontade dos homens em nome de Deus. É eu usar o nome de Deus para fazer a minha vontade. É eu querer usar a autoridade de Deus, é eu querer usar a palavra de Deus, é eu querer usar o povo de Deus para realizar aquilo que é a minha vontade. Isso é a pior coisa que eu posso fazer. A pior coisa que as pessoas podem fazer. E é isso justamente que a religião se tornou, e é por isso que o povo de Deus se tornou infrutífero. Eles pegaram a revelação que Deus havia feito e deturparam, e corromperam, e distorceram, e se apropriaram daquilo para si, a fim de se enriquecerem às custas do povo. E é isso que estava acontecendo. Jesus, quando ele se aproxima disso, ele confronta, ele denuncia a hipocrisia, a corrupção e a falsidade que havia no meio do povo de Deus. Mas é lógico, né? Corrupção, falsidade, religiosidade, isso são coisas do primeiro século. Não tem nada a ver com a gente no século XXI. Não tem religiosidade, hipocrisia, corrupção na religião. Desvio, acha? Né? Religião mancomunada com o Estado? Isso não tem no nosso tempo. Isso só tinha naquele tempo, né? Naquele tempo que tinha bancada evangélica, né? Essas coisas, né? Não tem, né? Aqueles que se dizem povo de Deus querendo representatividade no poder, né? Essas coisas daquele tempo. E a gente viu quando Jesus se aproxima de Israel, na verdade de Jerusalém, que é a capital. Pensa na capital. Quando ele entra na capital da religião, na sede daquilo que representava o império das trevas,
ele tem alguns confrontos com religiosos. Na verdade, os religiosos é que vão na direção dele porque eles estão incomodados com quem Jesus se tornou. O povo está elogiando Jesus. O povo está enaltecendo Jesus. O povo está aclamando, batendo palma, aplaudindo, jogando ramos, cantando para Jesus. E os religiosos estão incomodados porque eles estão perdendo poder. Então, o primeiro grupo que se aproxima de Jesus são os fariseus e herodianos, que dizem: é lícito dar imposto a César? A gente conversou sobre isso e a resposta de Jesus foi: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nas moedas de César estão a sua imagem. Então dê a imagem de César para César. Em vocês está a imagem de Deus. Então deem vocês mesmos para Deus. Isso a gente conversou lá atrás. Não se vendam aos preços desse mundo, carreguem os valores de Deus. E depois, na semana passada, os saduceus vieram e eles não acreditavam na ressurreição e vieram confrontar Jesus. De fato, existe ressurreição? E nós conversamos semana passada sobre o que é uma vida sem ressurreição. O que é uma vida sem conhecimento de Deus, sem propósito, sem sentido. E o que é uma vida cheio do conhecimento de Deus. E aí nós vimos a maior característica de alguém que está de fato vivo. Porque Jesus disse: Deus não é Deus de vivos, de mortos, mas Deus é Deus de vivos. Quem é que está vivo? Nós vimos semana passada: aquele que ama. O amor é a marca dos que vivem. Se você não ama, você pode até achar que está vivo, mas na verdade você está morto. E se você ama, até mesmo quando você morrer, na verdade você está vivo ainda, porque o amor de Deus está em você. Então a ressurreição, a vida de Cristo, o poder de Deus está em você. E hoje nós vamos conversar sobre 3 momentos que Jesus tem aqui ainda no capítulo 12. Então você pode abrir lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. E nós vamos ter 3 cenas, tá? Eu vou compartilhar com vocês 3 ceninhas assim, 3 encontros, 3 momentos de Jesus agora confrontando. E agora não é ele que é confrontado, agora é ele que confronta. Não é ele que é interpelado, mas é ele que interpela. E ele diz, versículo 35, enquanto... Vou esperar vocês, enquanto eu estou ouvindo aí as folhas, eu vou esperar um pouquinho. Sim? Versículo 35 de Marcos, capítulo 12. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os seus pés. O próprio Davi o chama Senhor, então como ele pode ser seu filho? A grande multidão o ouvia com prazer. Então, deixa eu explicar aqui esses versículos, porque parece meio estranho, né? Vamos lá. É que assim, Jesus está citando Davi, que está citando um versículo falando do que o Senhor disse. Então parece que vai entrar abrindo um monte de caixinha. Vou explicar. Davi escreveu um salmo, o salmo de número 110. E nesse salmo ele diz: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Quem é esse primeiro o Senhor disse? Deus. E Deus disse para que Senhor? O Cristo. Todo mundo interpretava esse Salmo 110 como o Salmo messiânico, o Salmo do Cristo, o Salmo do Messias. Então, o que é que Deus disse para o Cristo? O Senhor disse para o meu Senhor: assenta-te à minha direita. Aí Jesus fala assim: se Davi diz que Cristo é o seu Senhor, por que vocês estão dizendo, os mestres da lei estão dizendo, que o Cristo é o filho de Davi? Cristo é filho de Davi ou é Senhor de Davi? Cristo é descendente de Davi. Cristo é filho de Davi. Mas ele é muito mais do que isso. E esse é o ponto de Jesus aqui. Tá entendendo? Será que Cristo é só o filho descendente, um rei que viria da dinastia do rei Davi? Ou será que o Cristo é maior do que Davi? Esse é o ponto. Entendeu? E aí os intérpretes da lei achavam que Jesus, o Cristo que viria, na verdade, eles não interpretavam Jesus como Cristo, era um descendente, um filho de Davi. E o que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: eu sou muito maior do que vocês pensam. Eu sou de uma outra natureza. Eu sou de uma outra ordem. Eu sou de uma outra realidade. Eu sou de uma ordem que a religiosidade de vocês não consegue sequer entender. Então, vocês não estão aqui para tentar me conhecer.
vocês estão aqui para provar que eu não sou o Cristo que vocês acham que eu deveria ser. Vocês não estão aqui para conhecer o Cristo. Vocês estão aqui para provar que vocês estão certos e que eu estou errado. E que eu não sou o Cristo que o povo diz que eu sou. Então vocês não estão aqui a fim de conhecer o Cristo. Porque se vocês estivessem abertos a conhecer o Cristo, vocês veriam que o Cristo é muito maior do que as concepções religiosas de vocês. Porque o Cristo não cabe na religião. Se a gente tenta colocar Jesus dentro da religião, ele não cabe. Ele é muito maior do que a religião. Então ele cita o Salmo 110 para dizer que o Messias é muito maior. E maior quanto? Ora, o Senhor disse ao meu Senhor. O que Deus disse para o Cristo? Assenta-te à minha direita. Espera aí. Então Deus, que se assenta no trono do universo, está dizendo para o Cristo assentar-se à sua direita. O que você acha que significa assentar-se à direita do trono de Deus? Honra, confiança. O que é se assentar ao trono, à direita do trono de Deus? O que é? Sabe, Valerinha? Lugar de honra? O lugar de honra. Receber toda a autoridade, receber todo o poder. É ter uma autoridade equiparada à autoridade de Deus. É dizer, você que está sentado à minha direita, o que você diz é como se eu estivesse dizendo. O que você faz é como se eu estivesse fazendo. Assenta-te à minha direita é dizer, você representa tudo aquilo que eu sou. Então, os intérpretes e mestres da lei estavam dizendo, o Cristo vai sentar-se sobre o trono de Israel, uma nação. Mas o que a palavra de Deus diz é que, na verdade, o Messias não vai se assentar apenas sobre o trono de Israel. Ele vai se assentar à direita do trono de Deus. É bem diferente uma coisa da outra. Ele não vai ser um reizinho importante. Ele não vai ter um reinado importante que as pessoas vão lembrar. Ele vai se assentar sobre o trono do universo. O universo vai estar debaixo da sua autoridade. Então é esse maior. Na verdade, é tão maior que, na verdade, Davi só foi colocado no trono por causa de Cristo. As pessoas acham o contrário. Que o Cristo vai se assentar no trono por causa de Davi, mas na verdade é o contrário. Davi se assentou no trono há 1000 anos atrás, antes de Cristo, antes de Jesus, só se assentou no trono por causa de Jesus. Então eu queria que você pensasse sobre isso. O que Jesus está dizendo para esses homens é o seguinte: eu sou infinitamente maior do que tudo que vocês podem conceber. Pense na cova dos leões e Daniel estava lá. Daniel estava na cova dos leões e um anjo veio e fechou a boca dos leões para que Daniel não fosse morto. Lembra dessa história? Sim. Quem fechou a boca dos leões? Jesus está dizendo. Fui eu. Quando aqueles 3 homens foram jogados numa fornalha ardente por ordens do rei, o rei pagão olhou no meio da fornalha e disse, eu joguei 3 homens, mas eu vejo 4, e o 4º é semelhante ao filho dos deuses. Jesus está dizendo, esse 4º semelhante ao filho dos deuses era eu. Quem impediu que esses homens fossem queimados sempre fui eu. Quando Davi derrotou Golias com uma pedrada, na verdade, sempre fui eu. Quem colocou Davi no trono, fui eu. Quando Deus chamou Abraão e disse, Abraão, sai do meio da sua terra, da sua parentela e vá para o meio de um povo que você não conhece, quem chamou Abraão? Fui eu. Quem deu descendência para Abraão? Fui eu. Quem deu terra para Abraão? Fui eu. Sempre foi sobre mim. Quando Deus deu a ordem para Noé não colocar aqueles animais na arca que viria um dilúvio, aquela arca feita de madeira, uma madeira que protegeria um povo e que salvaria o povo da condenação do mundo. Um madeiro que salva o mundo da condenação. Sempre fui eu.
Quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou os céus, quando Deus criou a terra, quando Deus criou os animais, quando Deus criou as florestas, quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou todas as coisas, Jesus Cristo está dizendo, sempre foi através de mim. Sem mim, nada do que existe teria sido feito. Eu sou o verbo. Haja luz. Eu sou o instrumento pelo qual Deus criou todas as coisas. Eu sou o mediador entre Deus e os homens, entre a divindade e a humanidade, entre aquilo que é eterno e aquilo que é temporal, entre aquilo que é glorioso, grandioso e aquilo que é passageiro. Eu medio todas as coisas. Sem mim, nada do que vocês estão vendo pode existir. Então o que ele está falando, o que Jesus está falando é que ele não é uma mera divindade no meio de um panteão de divindades. Jesus não é mais um reizinho que vai se sentar no trono. Jesus não é um homem importante que veio pegar a sua parcela de poder. Jesus não é aquele que falou, eu vim aqui pegar o meu pedaço do bolo. Jesus está falando assim, o bolo é meu. E se tem alguém nesse mundo que tem alguma autoridade é porque eu emprestei. E se tem alguém aqui que respira um ar é porque eu estou emprestando. E se tem alguém aqui que está vivendo alguma coisa nessa terra é porque eu estou concedendo. E se tem algum animal que está se alimentando no campo é porque eu estou alimentando. Então todas as coisas existem a partir do Cristo, em Cristo e para Cristo. Sem Cristo nada existe. Isso aqui que eles não estavam entendendo. Então Jesus, gente, quando a gente lê a Bíblia, ele não é mais um personagem importante da Bíblia. Ah, Jesus é o personagem mais importante da Bíblia. Não, é muito mais do que isso. Jesus, na verdade, é para quem todos os personagens convergem. Todos os personagens falam sobre ele. Tudo na Bíblia existe para ele. E tudo na vida existe para ele. Tudo na história existe para ele. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Ele não é o alfa e o ômega da religião. Ele é o alfa e o ômega da vida. Ele é o princípio e o fim da história. Ele está dizendo, sem mim nada existe. Em mim tudo subsiste. Por minha causa, em mim e para mim, toda a realidade existe. Se você não está conectado a mim, você está morto. Porque eu sou a videira verdadeira. E só aquele que está conectado a mim é que recebe de mim vida eterna. Eu vim para que vocês tenham vida eterna. Vida em abundância. E se vocês não estiverem conectados a mim, tudo que vocês têm, na verdade, que vocês chamam de vida, na verdade não é vida. É uma pseudo-vida. É uma pseudo-vida. A vida verdadeira é a vida eterna, é a vida do meu Pai, é a vida que eu vim compartilhar e entregar para vocês. Isso a religião não consegue entender. Então o que ele está dizendo, mestres da lei, vocês estudam a lei, vocês se mergulham na lei, vocês leem a Bíblia, vocês estudam a Bíblia, vocês estudam religião, vocês respiram religião, mas vocês não sabem absolutamente nada sobre o Cristo. Mais ou menos isso que ele está dizendo. Porque vocês pegaram tudo aquilo que Deus falou e deturparam. E vocês distorceram. E vocês usaram a revelação de Deus para construir a religião de vocês. Uma religião que traz conforto para vocês. Uma religião que é para o benefício de vocês, mas que nunca cumpriu o propósito do meu Pai. Tudo que o meu Pai revelou é para cumprir o propósito dele. E não para satisfazer os desejos e vontades de vocês. Gente, parece que é óbvio que eu vou falar, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Eu e você não somos o centro da história. Mas por que será que as pessoas insistem em entrar numa igreja e em ouvir que Jesus morreu para elas? E que sem elas, Jesus, assim, todo o amor de Deus, tudo que Deus criou é para você. Não, Deus não criou nada para você e Deus não morreu para você. Por nós. Para Deus. Nós não somos o centro desse mundo. Nós não somos o centro. Nós não somos o ponto fraco de Deus. Nós não somos o ponto. Nós não estamos no centro do coração de Deus. Quem está no centro do coração de Deus é Cristo. Então, às vezes a gente vem aqui é para lembrar que nós não somos o centro. E para lembrar que o centro é Cristo. E que a nossa vida só faz sentido se for vivida a partir de Cristo, em Cristo e para Cristo. Então pensa comigo, às vezes a gente vê homens e mulheres cometendo atrocidades nos jornais, aí a gente lê notícias. O pecado pelo qual a humanidade será condenada, sabe qual é? Por não
crer em Cristo. Porque Cristo pagou o preço por todos os nossos pecados. O nosso pecado mortal e eterno, e que nos condenará eternamente, não é de haver feito um ou outro crime, é de haver não crido no Filho de Deus que veio ao mundo. Porque Deus entregou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas receba a vida eterna de Deus. Se eu rejeito essa vida, aí não tem mais o que fazer. Deus entregou o seu próprio Filho para nos salvar do nosso pecado. Tudo é sobre Ele, tudo é para Ele e tudo é por Ele. E é isso que ele está dizendo. Segunda cena aqui que a gente vai conversar. Ao ensinar, versículo 38. Acharam aí? Sim? Então a primeira cena, Jesus citou o Salmo e ensinou os mestres da lei. Né? E agora no segundo, ao ensinar, Jesus dizia, cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar com roupas especiais, eles gostam de saudações nas praças, eles gostam dos assentos mais importantes nas sinagogas, que era tipo as igrejinhas da época, e dos lugares de honra nos banquetes. Verso 40. Devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Então, na primeira cena, nós vemos Jesus dizendo que os mestres da lei interpretavam que o Cristo era, na verdade, apenas um rei que era descendente de Davi. Ele está dizendo, eu sou muito maior. E agora ele está dizendo, cuidado com os mestres da lei. Cuidado. E aí a gente precisa entender quem eram esses homens. Eram uns homens assim que manjavam muito de Bíblia. Sabe aquelas pessoas... Já conheceu gente que conhece muito de Bíblia? Sim? Conhecer muito de Bíblia não significa nada. Ele está dizendo, esses homens mestres da lei, né? O nome já diz, né? São professores da lei. São pessoas que conhecem muito de Bíblia. São autoridades religiosas. E Jesus faz várias denúncias. Quais são as denúncias que Jesus faz a esses homens? Eles gostam de usar roupa importante, terno de marca, da Calvin Klein. Eles gostam de andar de carrinho. Eles gostam de receber saudação no discurso político. Sabe quando o político vai fazer um discurso e fala assim, queria saudar a presença que está aqui do fulano de tal. Aí ele levanta, ele gosta disso aí, entendeu? Gosta de ser laureado, congratulado, reconhecido, ovacionado, aplaudido. Ele gosta de ser mencionado, ele gosta de ser fotografado, ele gosta de ser lembrado, ele gosta da pompa, ele gosta do luxo, ele gosta do lugar de honra, né? Esse lugar de honra. Então, tipo assim, imagina um banquete que você vai, e aí você vai... Não, aqui não pode sentar, esse aqui é um lugar... quando aparece na cadeira, assim, um lugar reservado. Você olha assim, você fala, desculpa aí, né? Ou você vai num banquete, né, numa festa, e tem lá uma mesa que tá escrito assim, mesa reservada. Você falou, desculpa aí, né? E aí ele chega atrasado de propósito. Né? Não é o primeiro a chegar, porque se ele chega rápido, parece que não tem nada para fazer. Então ele chega tarde para dizer assim, olha, é um cara importante, ele estava fazendo muita coisa. Ele chega atrasado, todo mundo fica olhando, aquela mesa que ninguém teve coragem de sentar, ele vai lá e senta. Ele gosta disso. Ele gosta de ser aplaudido, ele gosta de roupa de marca. É gente assim. E aí Jesus está dizendo o seguinte, ó, os impérios do mundo engoliram a religião. Isso é naquele tempo, tá, gente? Tem nada a ver com hoje. Os impérios do mundo engoliram a religião. E agora a religião fala a língua do mundo. E qual é a língua que o mundo fala? A língua que o mundo fala é a seguinte: os homens poderosos merecem honra. Vamos honrar os poderosos. E os simples a gente despreza. Então, qual que é a língua do mundo? Honre os poderosos e despreze os simples. Essa é a língua do mundo. Chegou um poderoso, bajula ele, porque se você bajular, você vai ganhar alguma coisa. Puxa saco. Puxa o saco do grandão,
porque você vai ganhar alguma coisa em troca. Bajula, chama a atenção dele, mostra serviço dos poderosos. Mas e as pessoas simples? Não, esses aí você despreza, porque não vai entregar nada pra você. Você vai ganhar o quê? Por que você vai querer ser amigo da pessoa simples? Por que você vai ajudar a pessoa simples? Essa é a linguagem do mundo. E o que Jesus está dizendo aqui? Qual que é a linguagem do reino de Deus? No reino de Deus, nós aprendemos a respeitar os poderosos, mas nós aprendemos a honrar os simples. Eu assisti um filme essa semana que eu achei incrível esse filme. E eu achei lindo mesmo. É a história de uma empresa que é uma empresa muito importante, que é uma revista chamada Vida, Life, e aí essa empresa vai fechar, e a última edição da revista é impressa, porque a revista na verdade vai se tornar online, e aí durante anos que essa revista trabalhou, né, tinha um cara que era o responsável por guardar as revelações da fotografia. E ele já tinha guardado 1 milhão de revelações de fotografia. E os grandões da revista, os importantes, sempre desprezavam esse cara aí, porque esse cara aí era o cara lá do porão que ficava guardando as revelações antigas, aquele monte de fotografia. Ele nunca tinha perdido um arquivo, o cara do arquivo. Ele nunca perdeu uma fotografia. E a última edição, os poderosos já estão chutando todo mundo, né? E desprezando todo mundo, mandando todo mundo embora, nem aí pra ninguém, né? Só ficam aqueles importantes que vão cuidar da revista online, que ela vai se tornar online agora. E a última edição física da revista, o dono da revista, ele faz uma pesquisa e ele descobre aquele homem que trabalhou na empresa durante aquele tempo todo e nunca foi reconhecido. E ele diz assim, tá aí a oportunidade de honrar aqueles que sempre fizeram por essa revista e nunca foram reconhecidos. E aí ele tira uma foto desse homem trabalhando, e aí ele dá na mão do cara, que cuida das fotografias, e diz, tá aqui, essa aqui é a última foto, é a última capa da revista, e dá pra ele, mas ele não abre. Ele vai lá na mesa dos grandões, assim, e fala, ó, antes de eu ir embora, né, no último dia de trabalho, tá aqui, tá aí a foto, tchau, adeus. E ele nem sabe que foto que é. E aí, quando ele tá passando pela banca de jornal, spoiler, foi mal, foi. Ele tá passando pela banca de jornal, ele olha assim e vê ele na capa. E aí a revista está dizendo, revista, última edição dedicada àqueles que fizeram dessa revista ela ser o que ela é. E a foto dele. Eu achei muito bonito porque no meio do filme uma frase é dita. As coisas mais belas não clamam por atenção. Eu acho que é isso. O que Jesus está querendo dizer para nós é que as coisas mais belas da vida são aquelas que não estão querendo chamar atenção para si. E esse cara que trabalhou durante anos naquela empresa e nunca foi reconhecido, aquilo pro dono da revista, e foi o dono da revista que disse essa frase, pro dono da revista é o que mais chamou a atenção dele, aquele homem que passou desapercebido por todos, aquilo era belo para ele. Agora aqueles que estavam querendo chamar atenção para si mesmo, aquilo lá na verdade não tinha beleza, porque aquilo perdeu a grandeza de ser. Tinha grandiosidade, mas não tinha grandeza. Né? Tinha pompa, mas não tinha glória. E aí Jesus faz essa denúncia, e a mais pesada que ele faz aqui no versículo... Qual que é? Versículo 40. O que ele fala aí? O que eles fazem? No versículo 40? Devoram a casa das viúvas. 4 grupos de pessoas eram as mais vulneráveis do tempo de Jesus e antigamente. Pobres, órfãos, estrangeiros e viúvas. Viúvas porque elas não podiam ter renda própria e nada no seu nome. Se o marido morresse, elas ficavam à mercê do mundo. Se elas não tivessem filho homem para sustentá-las, elas não teriam o que fazer da vida. Por isso que quando Jesus está na cruz, ele se volta para João, está João e Maria. João, o seu discípulo, e Maria, sua mãe. Maria já havia perdido o marido, José, e agora estava perdendo o filho. E na cruz, Jesus vira para João e diz, João, eis aí tua mãe, Maria, eis aí teu filho. Por que Jesus está dizendo aquilo? Cuida dela. É isso que ele está dizendo. Cuida da minha mãe. Essa preocupação com os vulneráveis é algo que sempre esteve no coração da Bíblia. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver constantemente a lei se referindo a pobres,
Estrangeiros, órfãos e viúvas, dizendo, cuidem desses. Não se esqueçam desses. Esses são muito importantes. E são justamente esses que os mestres da lei fazem? Devoram as suas casas. O que é devorar as casas das viúvas? É só ir lá comer, tomar um cafezinho? É tomar aquilo que elas nem têm direito. É tomar o dízimo e colocar culpa nelas. É tomar a oferta e colocar culpa nelas. É fazer com que elas, que já se sentem culpadas por não ter, deem aquilo que elas nem têm por culpa. Devoram. E ainda, além de devorar, além de tomar o pouco que elas têm, e o pouco que elas têm para sobreviver, sabe o que eles vão lá e fazem? Mas eu fico tranquilo e dá aquela embargada na voz, dá uma, né? Aquela, coloca mais voz de Deus, voz de domingo, voz de pastor. Aí vai lá, dá uma engrossada na voz e começa a fazer uma oração longa para a viúva olhar para ele e falar assim: que homem de Deus, estou abençoando esse homem. Para o povo olhar e falar: que homem de Deus, né? Está lá orando. E faz longas orações. Não é interessante que quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele ensinou uma oração tão pequenininha? Não é interessante isso? Tem lá 4 versículos. E quando ele vai denunciar a religião, ele fala de longas orações. Homens que usam grandes roupas, homens cheios de pompa, cheio de grandiosidade, cheio de preocupação com a estética. A religiosidade tem essa característica, essa preocupação demasiada com a estética. A estética, a performance, a preocupação em parecer melhor do que os outros. Perde a simplicidade da vida. E eles usam a autoridade da Bíblia para entrar nas casas dessas viúvas e encher a barriga, e roubar e tomar o dízimo e se aproveitar da sua ingenuidade. Mas sabe o que é mais interessante dessa cena? É que justamente naquele momento, Jesus está ensinando na entrada do templo e passa uma viúva. E aí entra a nossa terceira cena. Eu gosto dessa expressão que acontece isso, né? Se fosse uma versão mais assim, simples da Bíblia, assim, Niquique Jesus. Niquique Jesus estava falando da viúva, passou uma, entendeu? Se fosse uma versão mais, mais atualizada da Bíblia, mas, né? Niquique Jesus falou da viúva, passou uma. E olha só o versículo 41. Jesus sentou-se em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições. O que é contribuição, gente? O dinheiro, dízimo. E observava a multidão colocando dinheiro na caixa de ofertas. Era a época de Páscoa, muita gente estava em Jerusalém. Muitos ricos lançavam ali grandes quantidades. Então, Niquique, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Aí Jesus vai ter uma conversa com seus discípulos, chamando a si os seus discípulos, Jesus disse a eles: em verdade lhes digo, que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. A caixa de ofertas que ficava no templo era tipo o gasofilácio de hoje, né? A caixa de madeira, uma caixona de madeira ali que colocava ali. E na entrada do templo, as pessoas depositavam os impostos religiosos, tá? Que é o dízimo. Vocês repararam que a gente não fala de dízimo aqui? Todo mundo já reparou, né? Que a gente acredita que em Cristo a gente não precisa ficar impondo nada sobre ninguém. Imposto é disso. Uma imposição que o Estado ou a religião faz sobre a consciência de outrem, para que essa pessoa possa dar um dinheiro que às vezes ela nem tem por culpa ou por medo. E as pessoas colocavam ali, depositavam ali as suas contribuições, os impostos da religião, a sua oferta, uma oferta às vezes voluntária, uma oferta para a manutenção do templo, ou até uma oferta para ajudar os necessitados. Não é interessante pensar que uma viúva está colocando uma oferta para ajudar os necessitados? Uma vez eu vi uma situação assim, né? Um pastor chamou um cara lá na frente, essas igrejas
teologia da prosperidade, chamou o cara lá na frente e falou assim, meu irmão, o que você deu hoje aqui na igreja? Ele falou, pastor, a minha moto. Ele falou, o que você queria de Deus em troca? Ele falou, uma moto já estava bom. Poder trabalhar. E às vezes, né, as pessoas dão aquilo que nem tem para ajudar, para tentar receber alguma coisa em troca, e essas pessoas estão ali depositando aquilo que nem tem. E essa mulher colocou 2 moedinhas de cobre. Sabe o que é essas 2 moedinhas no original aqui? É um lepton. Sabe o que é um lepton? Ó, gente, eu fiz a conta, hein? Fiz o dever de casa. 128 avos de um denário. 128, tá? Estudou lá a fração? 128 avos de um denário. Um denário era uma moeda referente a um trabalho braçal de um dia. Então, eu fiz a conta. Eu peguei o salário mínimo, R$ 1.518, 2025, dividi por 30, eu tive R$50 mais ou menos, que é o equivalente a um trabalho diário. R$50 eu dividi por 128 e cheguei a 39 centavos, que era um lepton. Ela deu 2 leptons, ou seja, ela deu 78, 79 centavos. Certo? Tem que olhar para o japonês, que aquele que manja de conta, né? Arredondando 80 centavos. 80 centavos, gente, você nem tem coragem de depositar isso, certo? Você tem coragem de fazer um Pix de 80 centavos? Não tem coragem. E ela deu essas 2 moedinhas. E Jesus estava ali observando e Jesus falou assim para os seus discípulos, essa mulher deu a maior oferta de todas. Acho que os discípulos já pensaram, acho que né, não estou entendendo, acho que será que, né? Mas é isso mesmo. A maior oferta depositada hoje aqui foi a dessa viúva que vocês estão vendo andando ali. Ó. Mas eles tinham acabado de ver ricos, pessoas depositando grandes quantias. Você imagina numa época que não tinha Pix, moedonas, assim, ó. Imagina o barulho que fazia na madeira quando caía lá. Trá, 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 e a pessoa já saía de lá, né? O cara do louvor até assustava, né? O cara do louvor estava tocando, caía uma moeda e falou, vixe, que é aquelas moedonas que caíam no fundo. A mulher nem barulho fez. Tic, caiu lá no fundo, ninguém viu. Passou desapercebido. Mas Jesus falou, opa, aqui tem. A pessoa que mais deu. Porque da pobreza da viúva eu vi riqueza. Mas da riqueza dos homens eu vi miséria. E às vezes é isso. Às vezes, da pobreza, Jesus vê riqueza. E às vezes a gente está atrás de riqueza, quando na verdade da pobreza, é na pobreza que Jesus vê riqueza. Às vezes a gente está querendo sair da pobreza para a riqueza, mas na pobreza que Jesus está vendo riqueza. Sabia que pobreza na Bíblia é uma virtude? Bem-aventurados os pobres. Uma virtude. A dependência, a confiança. Gente, a gente depende lá. Não é verdade? A gente depende lá em casa, hein? Né? Depende, porque às vezes o mês é longo. Não é que o dinheiro é curto. Às vezes o mês é muito longo. Você vai dependendo. Tem que confiar. A gente vive na dependência. E Deus, quando olha para isso, eu sei que não é fácil. Não é fácil, gente. Mas Deus, quando olha para isso, Ele vê beleza, Ele vê virtude. Porque nessas horas a gente diz, Deus, estou confiando em Ti, estou dependendo de Ti. Espera em Ti. E aquelas orações, sabe, que ninguém vê? Aquelas orações que ninguém ouve? Aquelas orações que é quando apaga as luzes? Aquelas orações que não são com voz grave para todo mundo ouvir? Aquelas orações que são singelas? Aquelas ofertas que são simples? Essas Deus está vendo. E desse lugar Deus vê beleza, Deus vê grandeza. Deus vê grandeza. E Deus vê grandeza não nas grandiosidades dos homens, porque o que é importante para o império religioso dos homens não tem a menor importância para o reino de Deus. O reino dos homens vê a porção, mas o reino de Deus vê a proporção. E proporcionalmente falando, o que essa mulher deu é muito maior do que a proporção dos homens. A proporção dos homens era pequena, porque eles deram do que sobrou. Mas a proporção dessa mulher era muito maior. Não adianta, os homens eles estão olhando para a porção, eles estão olhando para a grandiosidade, Pix de R$1.000. Uou! Mas esses R$1.000 que o cara ofertou, na verdade, não representa nem 1%, 2% do que ele tem. Não fez nem cosquinha.
no orçamento dele. Por isso que ser rico é difícil. Porque se você é um rico que conhece a Deus, você, proporcionalmente, você tem um grande desafio diante de você. Uma grande responsabilidade diante de você, para com as pessoas que estão à sua volta. Por isso que essa mulher, quando ela deu aquela oferta, as pessoas disseram, isso que miséria. Não, isso é riqueza, porque proporcionalmente falando, ela deu muito mais do que todo mundo aqui. Deus, ele não vê a porção dos homens, ele vê a proporção do coração. Ele vê aquilo que ninguém está vendo. Então, quando você está depositando, às vezes você fala assim, nossa, aqui é tão pouco. Na verdade, Deus não está vendo a porção. Ele está vendo a proporção daquilo. E o que aquilo representa para você. Eu sei que não é fácil. E sabe o que eu acho mais doido, gente? Falando muito sério aqui, porque quando a gente fala de dinheiro, a gente tem que falar a partir da palavra, não dos nossos achismos. Quando se trata de dinheiro, de dízimo, esse texto aqui é usado por pastores para dizerem para as pessoas, tá vendo? Ela deu tudo. E aí? Vamos dar tudo? Aqui, né? Eu vi essa expressão essa semana, achei super engraçado, né? É para bater com gato morto até miar. Não é? Gente do céu! O cara usa o texto que Jesus falou de uma mulher que deu que nem tinha para dar. E tá falando assim, ó. Tá vendo? Vai lá e dá. Jesus está falando é justamente. Vocês estão repetindo o mesmo refrão dos mestres da lei, dizendo para o povo dar o que não tem. Nós não estamos aqui para dizer para as pessoas dar o que não tem, gente. Nós não estamos aqui para oprimir as pessoas, nós estamos aqui para abrir os olhos delas e para dizer, olha a riqueza do reino de Deus, e da virtude, do amor e da graça do Pai, que nos deu muito mais do que nós merecemos. Tudo que nós temos que dar tem que fluir de um coração grato. Livre. Sabe o que é um coração grato e livre? Talvez o lugar onde a gente menos encontra coração grato e livre seja na igreja. As pessoas às vezes estão tão preocupadas, tão movidas por culpa, tão manipuladas por culpa e medo para fazer aquilo que os homens estão dizendo para elas fazerem. Então, gente, isso aqui a gente precisa entender. Deus não está preocupado com estádio lotado. Deus não está preocupado com o templo cheio. Deus não está preocupado com peregrinações e caravanas, com ônibus cheio. Deus não está preocupado com números. Deus não está preocupado com quantias. Deus não está preocupado com porções. Deus está preocupado com corações. Corações quebrantados e humildes. Corações que no escuro dos seus quartos, corações que no escuro da sua intimidade, estão buscando a Deus e ninguém vê. Esses corações, essas vidas. Eu nunca me esqueço de um episódio que nós vivemos como família. Eu tinha acho que 13 anos, não sei, quando meu pai foi demitido. E quando meu pai foi demitido da Nigro, depois de quantos anos? Naquela época lá, eu tinha uns 10 anos, né? Eu tenho mais 10, tá? 10? 10 não lembro. 10, 11 anos, meu pai tinha acabado de dar todo o FGTS de entrada na casa. Isso. E logo em seguida eles demitiram. Não, ele foi 20 anos. 20 anos de FGTS, deu o FGTS todo na entrada da casa, aí demitiram. Aí não tinha nada. Aí eu nunca me esqueço, entendeu? Aí eu nunca me esqueço daquela cena que minha mãe e meu pai me chamaram lá no quarto e disseram assim, vem aqui, a gente tem uma coisa para dizer. Minha mãe falou, o pai foi demitido. E aí eu lembro que a gente chorou no quarto ali. Lembra disso? Sim. E ali, aquele lugar ali, simples, um quarto, Deus olhou. E Deus fez nascer uma família e uma história nova daquilo, né? A nossa história acho que começa ali, não é? Num lugar que não tinha luz, não tinha templo, não tinha igreja, não tinha pastor gritando, não tinha estádio lotado, não tinha. E ali Deus estava visitando a gente. E Deus visita a gente nesses momentos de simplicidade, de humildade, de singeleza e de quebrantamento. Quebrantamento do nosso coração, do nosso pecado, do reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa falha, da nossa incapacidade, da nossa miséria. Não tem capacidade de olhar para o seu coração e perceber a sua miséria? É sobre isso que é esse texto. Jesus está olhando para os mestres da lei e está dizendo assim, vocês, mestres da lei, são
Miseráveis. O que esses homens tinham que fazer, no mínimo, é olhar para dentro de si e falar assim, eu sou miserável. E se quebrantar. Mas não tinha a mínima capacidade disso. Será que Deus está interessado num templo cheio ou num coração quebrantado? Humilde. Em pessoas que se importam com as pequenas coisas. Deus quer um mundo cheio de filhos e filhas que refletem o seu amor, que carregam o seu amor e que levam esperança onde não tem esperança, que levam graça onde não tem graça, que levam vida onde não tem vida. Então não é templo cheio, é um mundo cheio. Um mundo cheio. Eu gostava de um pastor que ele dizia muito isso, quando perguntavam para ele assim, qual que é o tamanho da sua igreja? Porque os pastores ficam perguntando isso pro outro, né? E o tamanho da sua igreja? E ele falava normalmente assim, pela base dos 250 mil, 300. Ah, é? É que lá todo mundo lá na cidade eu vou evangelizando, vou alcançando, vou trabalhando. Eu olho para um e falo, minha ovelha, vamos. Porque ele tinha a consciência de que a igreja não eram aquelas pessoas que estavam ali no domingo. As pessoas com quem ele se encontrava eram as pessoas que Deus estava chamando ele para abençoar, cuidar, pastorear. Então nós somos pastores, nós não somos mercenários. Nós temos um chamado. Outro dia eu estava conversando com o Humberto aqui e ele estava falando alguma coisa de ovelha e pastor e eu estava dizendo para ele, então, eu sou pastor de ovelhinha, eu sou pastor de pastor. Quero que vocês saiam daqui e vão pastorear as pessoas lá fora que estão precisando. Levem esperança, levem graça, levem amor, levem misericórdia. Orem com elas. Olhem para quem ninguém está olhando. Para de bajular aquele que todo mundo já está bajulando. Já está cheio de bajulação. Você não precisa dar mais um. Olha para quem ninguém está olhando. Ama quem ninguém está amando. Serve quem ninguém está servindo. Ajuda quem ninguém está ajudando. É o que Jesus está fazendo no mundo hoje, amanhã, segunda, terça, quarta. É isso que Jesus está fazendo. É isso que ele quer. Então Deus não quer a grandiosidade dos olhos, ele quer a grandeza do caráter. Então é isso. Quando o Senhor da história, eu comecei falando isso, primeira cena, Jesus está sentado à direita do trono de Deus. Ele é o grande Senhor da história. Ele é o Rei do cosmos. Tudo se dobra a Ele, tudo é por causa dele, tudo é para Ele. Quando Ele vem ao mundo e diz, e a gente diz, e aí, Senhor, o que o Senhor tem para nos dizer? Ele está dizendo para nós, o pequeno importa. A gente achava que o Cristo, quando viesse, diria, o grande, se ajoelhem diante de mim, porque eu sou o Cristo que vim aqui para reinar e se assentar à direita de Deus. Mas, na verdade, ele está dizendo para nós, gente, eu não sou da grandiosidade, eu sou da grandeza. E deixa eu dizer para vocês uma coisa. Jesus dizendo para nós, tudo que é feito pelo amor é grande. Embora pareça pequeno aos olhos dos homens. Mas tudo que é grande, sem amor, na verdade, não é nada. Por isso que Jesus, ele não é o cara do luxo, mas Jesus sempre foi nobre. Jesus não é o cara da pompa, mas Jesus sempre foi grande. E ele quer que os seus discípulos sejam assim. Queria terminar com uma história? Acho que eu tenho um pouquinho de tempo, vamos ver. Claro, sim. Nunca viu sem dar do seu, sem dar de si. Eu acho que isso faz muito sentido. É isso. E ela deu de si quando ela deu tudo. Nossa, a história que eu vou contar é isso. É isso. Tem uma história, ontem eu estava preparando essa mensagem, o Heitor estava do meu lado assistindo o desenho dele lá. E lá no desenho estava contando a história de Joquebede. Essa história da Bíblia que ninguém lembra. Por que ninguém lembra da história de Joquebede? Alguém sabe quem é Joquebede? Ninguém sabe quem é Joquebede? Escola dominical? Mãe de Moisés. Se eu perguntasse Moisés, todo mundo lembra, não é? Porque Moisés abriu o mar, e Moisés não sei das quantas, e Moisés é da grandiosidade. Mas a Joquebede é a mãe dele. E quando Moisés nasceu, o faraó, que era o rei lá poderoso, estava percebendo que os hebreus estavam crescendo muito, ele mandou matar todos os meninos, assim que nascessem. No parto já percebe. É menino, já mata ali, ó, no parto. O Moisés nasceu sob essas condições, tá, gente? Nesse é o momento que Moisés nasceu. Você quer ser usado por Deus? Tem que passar por esses perrengues assim. Aí Moisés já nasceu no perrengue já. Aí quando ele nasceu, a mãe dele escondeu ele.
Escondeu por 3 meses, até ao ponto de não conseguir mais esconder. E aí ela pegou e fez, sabe o quê? Ela foi até a beira do rio, colocou Moisés dentro de um cesto e deixou ele. Eu queria que você imaginasse essa cena. A mãe de Moisés colocando esse menino de 3 meses em um cesto. Pegar a Thaís aqui que está grávida. Thaís, com que coração uma mãe coloca um filho de 3 meses num cesto e põe no rio? Tem como? Parece mentira. Mas num contexto em que o faraó iria matar, ela falou, a única maneira desse menino sobreviver é se eu largar ele aqui no rio e orar para Deus fazer alguma coisa. E ela colocou, e quando ela colocou, quando eu estava preparando a mensagem, vendo o desenho animado colocando Moisés, eu falei, olha só, a viúva colocando, depositando aquilo que ela nem tem. Acabou o dinheiro, não tem mais nada, tó. E aquela mulher olhando para aquele bebê, aquele menino, dizendo, é tudo que eu tenho. E colocando naquele cesto. Essas duas cenas horríveis, assim, difíceis. E essa mulher depositando tudo. E aí quando você olha essa cena dessa mulher colocando um bebê no cesto, a primeira coisa que você pensa é o quê? Acabou. Quando essa mulher fez isso, para ela morreu. Acabou a história desse menino. Morreu. Qual que é a chance desse menino sobreviver? Esse menino vai ser morto por crocodilo. E na história mostrava os crocodilos lá tentando comer o Moisés. E aí ele vai descendo o riacho e bem nesse momento a princesa está se banhando lá embaixo no rio. E ela vê, ela acha o menino bonito, ela quer tomar para si. A irmã do Moisés, que é a menina mais velha, acompanha e vê. E quando ela vê a princesa tomando o bebê, ela fala, olha, tem uma mulher, conheço uma mulher, né, que por acaso está com leite e pode amamentar. A princesa fala assim, eu pago para ela amamentar essa criança. E a Joquebede amamenta o próprio filho e ganha dinheiro por isso e vai ter o privilégio do filho dela crescer no palácio do rei que tinha dito que mataria as crianças. Não, a Bíblia é um negócio assim, gente. Não é de uma ironia, né? Então quem financiou o crescimento de Moisés até os 40 anos foi o rei que disse que ia matar os meninos. E esse menino que ele financiou o crescimento dele, ele cresceu com toda a cultura egípcia, foi o menino que causou a liberdade, a libertação dos hebreus aos 80 anos de idade, com outro faraó. E por que eu estou contando essa história toda? Tem a ver com isso. Quando a gente deposita algo dizendo, já era, perdi, entreguei tudo, acabou. Deus devolve aquilo uma outra conotação. Quando a gente entrega aquilo que é temporal nas mãos de Deus, Ele transforma aquilo em algo eterno. Todas as vezes que eu e você entregamos diante de Deus e dizemos, isso aqui não tem mais jeito, entrega para Deus, eu não sei mais o que fazer, que Deus faça algo de novo a partir disso. É aí que Deus fala, ok, vamos trabalhar. E Deus toma aquilo que é temporal e enche de eternidade. Deus toma aquilo que já perdeu sentido no mundo e dá um sentido eterno. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus, ele se lançou e entregou tudo no madeiro. Não passou pela cabeça desses homens que dali a 2, 3 dias, o próprio Jesus depositaria a si mesmo numa madeira. Assim como aquelas 2 moedinhas caíram na madeira, Jesus dali a poucos dias estaria numa madeira. E ele estaria entregando tudo. E quando ele entregou tudo, Deus tomou aquele tudo de Jesus e deu uma vida eterna. E eu acho que é isso que a gente queria que a gente terminasse com essa realidade em mente. Qual que é o chamado de Deus para mim, para a sua vida hoje? Aquilo que você entregar para Deus hoje, Deus vai dar um propósito eterno. Um propósito eterno. E o que melhor a gente pode entregar do que a nós mesmos? Quando nós entregamos a nossa vida a Deus e dizemos, Deus, agora é com o Senhor. A vida que eu vivo agora não é mais para mim. A vida que eu vivo não é mais para satisfazer os meus prazeres
e fazer a minha vontade. A vida que agora eu vivo, eu quero viver para o Senhor. Ele fala, ok, agora eu vou tomar a sua vida e fazer do meu jeito e dar um propósito eterno para a sua vida temporal. É como se quando a gente desse para Deus, Ele tomasse aquilo e devolvesse para nós. Assim como aquela princesa devolveu para a mãe o filho dela. Jesus faz isso com a gente. A gente entrega para Ele a nossa vida e Ele fala assim, agora sim eu vou devolver para você. Só que eu vou devolver para você, não para você fazer o que você quiser. Eu vou devolver para você fazer aquilo que eu quero. Quando a gente entrega para Deus, se a gente entrega de verdade, Ele pode simplesmente falar assim, entregou para mim? Então eu vou te levar hoje. Pode? Pode. Só que sabe o que Ele faz quando a gente entrega para Ele? Ele devolve. Ele fala, agora é meu. Então eu quero que você saia daqui e viva a minha vida na sua. Não quero mais que você viva a sua vida, porque agora já não é mais sua, agora é minha. Esse é o chamado de Deus para nós. Deus não quer as suas moedas, Deus quer quem você é. E Ele quer fazer da sua vida temporal, encher a sua vida temporal de eternidade, de vida, de graça, de esperança, de amor. Deus quer dar um propósito que transcenda as suas expectativas, os seus desejos, os seus sonhos. E a palavra de Deus diz assim, Ele é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. E a gente vai cantar essa última canção agora, falando exatamente isso.